Educação linguística é um conceito bastante amplo. Como tudo que envolve língua, linguagem e educação, é um termo de complexa conceituação. Não podemos definir educação linguística em uma frase ou poucas palavras. Por isso, não é a intenção desse vídeo encerrar uma definição em si mesma. Definir educação linguística corresponde a definir uma perspectiva de língua, de linguagem, de humanidade, de sociedade, de ensino, de aprendizagem, de pensamento e por aí vai. Por isso, talvez fizesse mais sentido falarmos até em educações linguísticas. Isso também porque, ao longo da nossa vida, não experimentamos apenas um modelo de educação linguística, mas vários deles. De modo geral e bem amplo, nós podemos definir a educação linguística como todo o processo pelo qual passamos ao longo de nossa vida, de aprendizagem, de desenvolvimento de experiências com a linguagem. Isso significa dizer que experimentamos práticas de educação linguística enquanto aprendemos a falar nossa primeira língua, as outras línguas que aprendemos ao longo da vida, as outras formas de comunicação que estabelecemos com outras pessoas e etc. Vivemos processos de educação linguística quando desenvolvemos práticas novas de uso das línguas que conhecemos e quando somos ensinados a pensar sobre essas práticas, sobre esses usos. E somos ensinados a pensar sobre esses usos o tempo todo. Quando aprendemos, por exemplo, que um determinado uso está certo ou está errado, é melhor ou é pior. Por isso que os processos de educação linguística envolvem também crenças, preconceitos, normas e ideias nem sempre baseadas em conhecimentos científicos sobre língua e sobre linguagem de forma geral. A educação linguística não acontece, como você já deve ter entendido, apenas na escola. Ela acontece em casa, com a família, desde que somos pequenos, com os amigos, com as mídias, com os livros que lemos, com as pessoas que conhecemos, com as que nem conhecemos, mas que ouvimos enquanto estamos andando por aí. Porém, é importante pensarmos assim um pouco mais especificamente sobre a educação linguística que se faz dentro da escola, que se formaliza no espaço escolar ou que deveria se formalizar nesse espaço escolar. Isso porque é justamente a escola o espaço ideal para refletirmos sobre as práticas de linguagem que vivenciamos fora dela e para desenvolvermos novas práticas, como as próprias práticas escolares de uso da língua. A educação linguística escolar é tema de discussão em diversos trabalhos acadêmicos por muitos pesquisadores. Na verdade, essa expressão educação linguística não é muito comum de ser ouvida por aqui. Mais recentemente ela tem sido utilizada, diferentemente de outras áreas da educação, como na educação física, educação artística, educação matemática. Mas na escola e na academia, de modo tradicional, a gente não usa o termo educação linguística. Esse é um termo que se difunde mais recentemente no Brasil, e ele vem justamente como uma possibilidade de defendermos uma prática escolar que fuja dessa perspectiva tradicional de ensino de gramática, focado em nomenclatura, classificação, dessa separação entre gramática, redação, interpretação de texto. Assim, quando nós falamos em educação linguística escolar, estamos pensando em um modelo de educação que fuja da ideia de que a língua está fora de nós e que, por isso, ela precisa ser aprendida como um objeto, a ser observado, analisado, detalhado e aí sim compreendido. Nós estamos pensando em um modelo escolar que desenvolva práticas de linguagem e que leve os estudantes a refletirem sobre suas próprias práticas de linguagem, de leitura, escrita, fala, escuta, sempre inseridas em contextos específicos, buscando alcançar objetivos específicos, direcionadas a pessoas específicas. Dessa maneira, muitos podem ser os campos de estudo que podem contribuir para o desenvolvimento de reflexões sobre educação linguística, e mais especificamente sobre educação linguística escolar. Por exemplo, podemos citar a filosofia, sociologia, a linguística, a didática, os estudos sobre currículo, a literatura, os estudos em cognição, a psicologia, os estudos em comunicação, etc, etc, etc. Aos poucos, nos próximos vídeos desse dicionário audiovisual de educação linguística, nós vamos apresentar alguns conceitos específicos de temas relativos à educação linguística. Continue acompanhando nossas publicações.